Ei, mudando de assunto aqui, seguindo na nossa pauta, hoje acho que muita gente se assustou e se surpreendeu abrindo a Folha de São Paulo, encontrando um artigo de Jair Bolsonaro, do ex-presidente, com o título Aceitem a Democracia. A gente acompanhou, leu esse texto e foi vendo ali o destaque, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava trazendo, ele que destacou ali: os ventos da democracia sopram com direção, sentido também bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Nada consegue conter a onda conservadora, nas palavras do ex-presidente, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas e arbitrárias e injustas prisões. Esse texto que foi publicado hoje aqui, então, na Folha de São Paulo, trazendo esses destaques e uma reflexão muita sobre o estar ali, né? Ele, então, dizendo basicamente que a direita tem sido injustamente acusada de ser inimiga da democracia, sendo que, na opinião dele, é a esquerda que tem dificuldade de aceitar a democracia quando os resultados eleitorais ali, segundo ele, não são favoráveis para ela. Bolsonaro falando então de aceitação à democracia, né, Tio Rei? O que isso diz pra gente? Qual que é a contradição aí envolvida? É, é, pode ter sido estupefaciente o artigo, né? Mas não surpreendente. Ah, o que eu acho curioso, eu escrevi hoje um longo texto a respeito, né? O aceitem a democracia, né? Esse apelo ao modo imperativo, né? Aceitem a democracia, vindo de quem veio, né? Vindo de quem vem. Não parece ter sido o cara que passou 4 anos ameaçando a golpe de Estado. Não parece ser o cara que organizou a primeira manifestação contra o Supremo no dia 26 de maio de 2019. Não parece o cara que estava na ponta, ele, os seus, de um sistema de difamação do Supremo que já estava em curso nos 3 primeiros meses de governo, tanto é que o inquérito das fake news é aberto antes da conclusão do terceiro mês de governo, né? Não parece o cara que era candidato daquelas forças, reproduzindo fala de um filho dele ainda antes da eleição, que para fechar o Supremo bastava um soldado e um cabo, não precisava nem de um jipe. Não parece o cara que fez uma reunião no dia 5 de julho de 2022 com o seu ministério para tentar impedir a realização das eleições. Não parece o cara que pôs sistematicamente em dúvida a seriedade e a rigidez do sistema eleitoral brasileiro como pretexto, então, para a pregação golpista posterior, que diz que ou haveria voto impresso ou não haveria eleição, que tratou de duas minutas golpistas, uma delas claramente com a cúpula militar, e uma delas previa o estado de defesa apenas nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral e dos TRS. Não parece o cara que, uma vez confirmado o resultado da eleição, se negou a reconhecer o resultado, coisa que ele ainda se nega, né? E por meio de palavras ambíguas e silêncios eloquentes, estimulou a ocupação de Brasília por golpistas e a ocupação das áreas adjacentes a quartéis Brasil afora. Não parece o cara que fez um discurso golpista em frente ao QG do Exército no dia 19 de abril de 2020. Esse é o cara que agora diz cinicamente, aceitem a democracia, como se os seus adversários não aceitassem a democracia, né? Vamos lá. A Dilma foi deposta por um impeachment e o PT aceitou o resultado, a presidente saiu e não houve confronto de nenhuma natureza. O Lula foi condenado sem prova por um juiz suspeito e incompetente, passou 580 dias na cadeia e lutou na esfera da justiça para recuperar seus direitos políticos, posto que havia uma série de irregularidades
uma série indecente de irregularidades no processo que o condenou, né? O Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, no dia 1º de janeiro de 2019, ele tomou posse sem resistência de qualquer natureza. Que história é essa de a esquerda não aceita resultado, a esquerda não aceita a democracia, os progressistas não aceitam a democracia, mas ele, Bolsonaro, que é, na verdade, que está na raiz do 8 de janeiro, ele, Bolsonaro, que comprovadamente tentou tramar um golpe de Estado, aceita a democracia. Que história é essa? Exemplo que ele tem da Venezuela. Bom, o governo Lula errou com a Venezuela, eu mesmo já contei aqui, mas o que é que a Venezuela tem a ver com a questão da democracia interna no Brasil? Quem se comportou como um chavista aqui no Brasil foi o senhor Jair Bolsonaro, né? Onde é que história é essa da esquerda? Como não aceita a democracia? Aceitou todas as derrotas. Que papo furado é esse? Né? Aceitem a democracia. Acontece que o aceita a democracia dele está ligado necessariamente, esse aceita a democracia, à tentativa dele de obter anistia. É isso que ele quer. Anistia aos golpistas e a ele próprio. Então, aceitar a democracia na cabeça dele, no texto dele, significa criar as condições para anistia para que ele volte a disputar, o que não vai acontecer. O que não vai acontecer. Então, esse é um dos objetivos do texto. O outro objetivo do texto, que é logo de cara ele diz, bom, dizer, não foi o centro que venceu, foi a direita que venceu, né? Então, ele não aceita, ele está rejeitando a tese de que quem venceu a direita, venceu a eleição, como aliás vence sempre, desde a redemocratização, foi a centro-direita e centro-direita, democrática. O PL dele teve vitórias importantes, nem todo mundo do PL que venceu tem um viés golpista ou está associado a ele pessoalmente, né? Mas ele, a extrema-direita como um todo, não ganhou a eleição, e ele sabe disso, tanto é que, fechadas as urnas, desligadas as urnas, contadas as urnas, o que começou imediatamente foi uma corrida para saber quem é que vai ser o líder dessa direita que surge, né? Dessa direita que surge, não, dessa direita que está aí. Com certeza não será ele, né? Ninguém aguenta mais, nem o centro, nem a centro-direita, ser fagocitado por Jair Bolsonaro, com toda a sua incompetência, com toda a sua incapacidade de conduzir a própria direita. Então, ele concede uma entrevista editada em 3 dias distintos e coroada com esse artigo, para dizer assim: eu sou o líder em conteste da direita, é preciso que se me dê a anistia, porque só assim então haverá pacificação, que nós representamos o verdadeiro Brasil, nós representamos os verdadeiros valores do Brasil, os valores conservadores, os valores cristãos, os valores da família, os valores de não sei o quê. Esse cara sou eu, a esquerda não representa nada disso, foi derrotada, está acabada, está melancólica e tal. Bom, se a esquerda está isso, ele não tem nem que lamentar, né? Porque a esquerda está isso e, não, segundo ele, e que eu saiba, não propôs golpe, luta armada, nada disso. Quem propôs golpe, quem propôs luta armada, o único governante no poder no Brasil que propôs luta armada foi Jair Bolsonaro. Eu vou dizer de novo: o único governante da história do Brasil que propôs luta armada no poder foi Jair Bolsonaro. Nenhum outro. Reunião de 22 de abril de 2020, que também veio a público. Quando ele fala: eu quero a sociedade inteira armada para reagir a esses filhos do não sei o quê, e aí, né? Falando em luta política mesmo, luta armada. Foi ele, o único cara, né? O grande democrata, esse que agora vem e diz: aceitem a democracia. Como se ele aceitasse a democracia, o sujeito que não aceita nem os fundamentos da ciência, que empurrou milhares de pessoas para a morte com a sua política de saiam por aí, porque já que todo mundo vai se contaminar mesmo, né? Então vamos nessa, né? Então esse é o cara que vem falar: aceita a democracia? O sujeito da necropolítica, para usar a expressão de um camaronês, Achille Mbembe, né? A política da morte, como ele fez durante a pandemia. Aí vem cinicamente dizer: aceita a democracia porque nós somos os homens da liberdade de expressão.
Eu sei que alguns idiotas aqui no Brasil, a cada vez que você lembra a similaridade entre o discurso de Bolsonaro, de Trump, com o discurso de Hitler, diz: ah, olha aí, de novo, citando isso, assim não se ganha eleição. Bom, eu não estou com esses caras, eu estou mais com o Paxton, que é uma pessoa respeitável, de fato, né, o mais respeitável dos historiadores vivos, analistas vivos do nazismo e do fascismo, são coisas muito parecidas. Né? Você pega o discurso, olha aqui, você pega o discurso do Hitler, o seu primeiro discurso, no dia 10 de fevereiro, em Berlim, de 1933, ele tinha assumido a chancelaria fazia 11 dias, e ele faz um discurso dizendo que ele estava ali em nome da liberdade, né? Desancando, demonstrei isso hoje no blog, desancando as esquerdas e falando o quê? Por que que ele era o melhor? Porque ele estava ligado aos valores do povo alemão, né? Aos valores. Ele não tem proposta, não tem zorra nenhuma. Ele tem valores. Aí ele diz: dizem que a gente não tem programa, vou dizer quais são. Ele elenca 12 pontos do seu programa que não é programa nenhum, a não ser vamos voltar para os valores do povo alemão e os valores do povo alemão, a guerra de valores, que é o que eles fazem, né? Agora, vem esse cara, ele falar em democracia. Mas isso é de um cinismo tão absurdo. Já que a gente falou de PCC, daqui a pouco a Marcola escreve um artigo em nome da liberdade, né? Porque se o Marcola, mas tem algumas verdades que ele fala num artigo. Não, sem dúvida, tem algumas verdades, a esquerda um pouco descolada do povo, não sei o quê, mas ele certamente não está descontente com isso, né? Ele está feliz, ele está feliz. Né? Não, não acho que se tenha que ganhar a eleição acusando similaridade de discurso com o nazista. Agora, se a similaridade existe, é preciso ser apontada. Qual é o problema dessa gente? Né? Em querer, em reconhecer as evidências. Né? Agora, é que começou uma linha de análise mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Lá tem mais menos. Mas mais no Brasil, sabe qual é o culpado do Trump ter sido eleito? A esquerda. Sabe quem é o culpado do Bolsonaro ter sido eleito? A esquerda. Os progressistas. Sabe quem é o culpado? Então, assim, os progressistas são culpados de tudo, de todos os triunfos da direita, no Brasil e mundo afora. Né? E esses que apontam são quem? Esses que apontam se consideram o quê? Eles se consideram isentos. Portanto, tarefa de combater a extrema-direita não é deles. A tarefa de combater a extrema-direita é dos progressistas. Eles não se identificam como tal, porque eles se consideram isentos como as flores, não é? Neutros como as flores. Eles estão apenas aí fazendo a crítica, né? A tarefa de resistir é dos progressistas. E se os progressistas não conseguem conter, então, a extrema-direita fascista, a culpa é dos progressistas. E eles, eu estou aqui apenas para fazer registros, eu estou aqui apenas para fazer análise. Não é? Isso é uma vigarice, isso é uma vigarice intelectual. Não é? Quem é o culpado pelo Hitler ascender? Bom, parece que todo mundo seria culpado. Era a República de Weimar, por exemplo, o próprio Hitler não, né? A própria direita não, a extrema-direita não, né? Enfim, são circunstâncias muito ruins, né? Ah, que precisam ser apontadas, é muito grave. O que é? Daqui a pouco o Marcola vai fazer uma análise do sistema judicial brasileiro. Eu garanto que ele faria uma belíssima análise, que interessaria a quem? A isenção? Ao equilíbrio? Né? Ele é mais lido do que boa parte das pessoas do sistema judicial brasileiro, por incrível que pareça. Agora, vamos dar a ele, escreve aí, cita Nietzsche, faz umas coisas, e ele é capaz de fazer tudo isso. Né? Então, é preciso saber com quem a gente está lidando e o que é que a gente quer. É democracia o que Bolsonaro quer? Dá Alguma pra... vez é democracia o que ele quer? O que ele chama de liberdade, aliás, mesma palavra que o Hitler repete lá no discurso, que ele está lá em nome da liberdade, né? E prometendo: olha aqui, eu vou destruir vocês, os marxistas, vocês que destruíram a Alemanha, eu vou destruir tal. Mesma conversa, mesma conversa.
né? No caso, um discurso ali, né, se estendendo ao longo do tempo, tio Rei. E aí a gente vê, inclusive, ali um texto na própria imprensa, criticando, de certa forma, também a própria imprensa, né? Um trecho aqui dele falando: nossas bandeiras, mesmo sob o ataque dos grossos, um ataque grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. Queria só fazer um registro rápido, que eu abri aqui o Instagram do governador Tarcísio para trazer, levantar rapidinho com você aquela foto que ele postou hoje cedo, falando que estava ali com dois grandes líderes da direita, ícones da liberdade, justamente o discurso que a gente falava aqui, ele que postou uma foto com Milei e com Bolsonaro, e vi que agora há pouco ele justamente postou esse artigo do Bolsonaro, colocando ali na legenda, com a palavra, a maior liderança política do país, eles reforçando muito esse discurso de liderança e liberdade, né, tio Rei? Bom, já fez coisas até mais indecentes do que isso, né? Já subiu em palanque em nome da anistia, né? E quem sobe em palanque em nome da anistia para Bolsonaro está endossando o 8 de janeiro, né? E é o governador endossando o 8 de janeiro, né? O Tarcísio deixa claro o seguinte, precisa ver qual é a estratégia dele, mas tem duas evidências aí, né? A primeira é que ele está dizendo o tempo todo para Bolsonaro: sim, o candidato é você, o candidato é você, o candidato é você, na certeza de que Bolsonaro não será, porque sabe que não será, porque está inelegível, e é para o Bolsonaro, então, se for o caso, se houver condições, colocá-lo como o candidato da extrema-direita, na certeza de que ele vai pegar uma parte do centro, né? Mas o Tarcísio definitivamente não quer se colocar como um candidato de centro. Ele não quer ser o candidato de centro. Aliás, o artigo do Bolsonaro busca dizer o quê? Não foi o centro que ganhou, foi a direita. Ele se chama direita, né? Extrema-direita, né? Foi essa que ganhou. O Tarcísio está dizendo, é isso mesmo. Foi essa. Tanto é que está aqui, né? É você, cara, né? Governador que 3 dias depois do assassinato do menino Rian pela polícia e 2 dias depois de policiais irem intimidar os parentes do menino no velório, ele vai e canta as glórias do secretário de Segurança Pública, né? O Derrite, dizendo: essa é a política de segurança que eu endosso, né? Aí vão dizer o que? Ah, bom, nós teremos 500 analistas dizendo, isso tudo é culpa, sabe de quem? Da direita, da esquerda. Isso é culpa dos progressistas, porque os progressistas estão cada vez mais, não sei o quê e tal. É um jeito de ver o mundo, eu não acho, né? Eu não acho que só as esquerdas fazem, porque isso é como se só as esquerdas fizessem história, né? É como se só as esquerdas fossem agentes históricos. A direita não, ela não fizesse escolhas, né? Então, enfim. É. E não adianta essa turma que fica aí, porque escreveu, não sei o quê, o Reinaldo mudou. Estou cantando e andando para esse tipo de coisa. Eu nunca, nas minhas críticas, pisquei, namorei, flertei com fascista. Acabou. O fascismo é tão inimigo da liberdade quanto qualquer visão totalitária. Então, fim de papo, né? E a gente que viu no Totalitários. noticiário aí, inclusive, é isso, né? A gente vê manifestações nesse sentido e dois assuntos importantes ficaram sem manifestação direta ali do governo. A gente viu tanto no caso desse motorista de aplicativo que morreu lá em Guarulhos, quanto no caso do menino Rian, familiares falando que ninguém do governo entrou em contato ali direto com eles para prestar sentimentos ou prestar alguma assistência. Não só não entrou, como a polícia, insisto, foi lá fazer intimidação. Tanto é que o ouvidor da polícia bateu boca com policiais, que havia um claro movimento de intimidação. Então, assim, ignorou o assunto e ainda houve intimidação e elogios à política de segurança pública. Política de segurança pública, sob o pretexto de matar, de combater o PCC, fez o que fez na Baixada Santista, e vai o PCC e faz isso que a gente viu no aeroporto, debaixo do nariz das autoridades e tendo como seguranças privados policiais militares. O que o Tarcísio quer? Que eu parabenize a política de segurança pública dele, do Derrite e companhia? É preciso chamar as coisas pelo nome, né? Agora, quanto o Bolsonaro atacar a imprensa na própria imprensa,
Outra coisa, é preciso, vejam esse artigo, vejam esse discurso, vocês encontram esse discurso do Hitler, eu vou até botar o link na minha página. Vocês encontram esse discurso do Hitler de 33, um dos alvos principais do discurso dele é a imprensa, né? Antes dele fala o Goebbels, e o Goebbels diz, vocês da imprensa, né? Vocês, e ele trata toda a imprensa como composta por judeus insolentes, vocês, os judeus insolentes da imprensa, vão ver o que nós vamos fazer, né? Na certeza de que aquilo que ele estava falando estava sendo veiculado pela imprensa, inclusive por rádio, para milhões de pessoas. Então, usar o próprio meio de comunicação, o sistema de comunicação que eles atacam, para divulgar suas ideias. E aí, para Bolsonaro posar de pomba da paz, aceitem a democracia. Quem não aceitou a democracia? Desde a redemocratização, alguma vez a esquerda não aceitou a democracia no Brasil? Tava rolando um Não debate aceitou aqui no mais Brasil? cedo de se foi o Bolsonaro mesmo que escreveu, hein, tio Rei? Só pra gente terminar com um pouco mais Claro que leve não. aqui, de se foi um ghostwriter ali, se foi o Carluxo, mas tá Eu com até cara de brinquei com isso. ghostwriter. Eu até brinquei com isso, porque tudo bem, eu também aí, veja só, os políticos nunca escrevem os próprios artigos, é raro. O único político que eu conheci que escrevia o próprio artigo se chamava chama José Serra. Eu falo chamava porque não está com cargo. O Serra sempre escreveu os próprios artigos, né? E se pedia para. E depois, o Serra sempre me dei muito bem com ele, aí às vezes ele fala, lê o meu artigo. Eu falei, li. Ai de você se apontasse algum problema. Eu acho engraçado as listas de transmissão dos políticos. Muitas vezes eles acabam encaminhando a gente da imprensa e acaba entrando em contato com uma certa frequência. A É, gente entra na lista de transmissão deles só encaminhando ali os prints, leu, coisas que li, mas. divulgam. Ah, não, tem essa reserva aqui, não, você ficava bravo. Foi o único que eu conheci que escreveu o próprio artigo. Não escreve, evidentemente, no dia. O artigo é notavelmente parvo, por tudo que articula, pelos absurdos que fala. Agora, esperar, quer dizer, eu até brinquei, né? Assinado por ele, não escrito por ele. No dia que Jair Bolsonaro conseguir concatenar uma oração principal com uma oração subordinada, sem um anacoluto no meio, né? Que são as palavras sem sentido num discurso, o mundo terá renascido. Evidentemente, não foi ele que escreveu, mas também isso ninguém escreve, a verdade é essa, né? Os assessores de imprensa estão aí para isso. Nós, jornalistas, quando trabalhamos como assessores, fazemos isso, né? Tentamos dar coerência às incoerências desses senhores. Ai, ai, os ossos do ofício. Tio Rei, obrigada por mais essa. Um beijo pra você. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau pra Até todo mundo que mais. acompanhou o nosso